tem em casa também. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Glória a Deus. Vou trazer uma rápida palavra para a gente ministrar a ceia. E logo após eu vou fazer a apresentação dos nossos amigos que estão nos visitando. E receber a ministração de louvor pela vida do nosso amigo, homem de Deus, irmão Marquinhos Gomes. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Gálatas 5, 22, o texto diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Contra essas virtudes não há lei. Gente, é um culto de ceia e a gente pode falar sobre a cruz, até porque a cruz de Cristo ela está direcionada diretamente sobre o culto da ceia. E se a gente olhar para o cenário do Brasil, de onde você veio, você vai perceber que o Brasil é um país tão abençoado, um país muito abençoado, que a cruz ela já tinha sido impetrada na história do Brasil desde o início do Brasil. O Brasil antigamente escrevia, não era Brasil com S, mas era Brasil com Z. E se a gente pegar, eu vou tentar fazer um compacto rápido para a gente chegar no texto da mensagem. Quando no descobrimento do Brasil, o rei de Portugal, chamado Emanuel, grave o nome, Emanuel significa Deus conosco. Emanuel, ele vai enviar para o Brasil, até então não era Brasil, ele vai enviar para uma terra que seria o Brasil, 13 caravelas. Das 13 só vieram 12. E quem foi enviado dentro dessas 12? Um homem chamado Pedro. Emanuel envia 12 por um homem chamado Pedro. E a palavra Emanuel significa Deus conosco. Eles chegam nessa terra chamada Brasil e eles olham, eles vão ver um monte. E quando eles veem um monte, eles descem, eles batizam aquele monte de Monte Pascoal, porque haviam chegado na época da Páscoa. E Páscoa é o melhor cenário para falar de Cristo. Páscoa é onde começa a nossa fé. Páscoa é a data que Jesus morreu na época da Páscoa. Eles batizam o nome daquela montanha, daquele local, aquele monte de Monte Pascoal. Obrigado. E na continuação, o Frei Henrique de Coimbra, quando ele vai colocar nas caravelas para ir para essa terra chamada Brasil, lá na frente seria Brasil, o Frei Henrique de Coimbra não coloca nenhuma imagem de escultura nas caravelas. Ele coloca apenas uma cruz. Essa cruz, ela está hoje em Porto Seguro, na Bahia. É uma cruz que está guardada, protegida. Ela está num local chamado Coroa Vermelha. É um local de visitação. Essa cruz está lá. Então, o Frei Henrique de Coimbra, quando ele está indo para essa terra chamada Brasil, ele faz uma carta. E essa carta que ele está escrevendo na época para o rei de Portugal, ele está sendo direto, e a direção na carta dele é: nós somos responsáveis por evangelizar essa terra, aquela terra, o Brasil. Olha os detalhes. Então, ele está dizendo o seguinte: aí quando eles chegam no monte, eles percebem que aquilo ali era como se fosse uma ilha. Aí eles dão um nome para uma ilha. E o nome que eles dão para a ilha era a Ilha de Santa Cruz. Olha a cruz de novo inserida. Aí eles percebem que não era uma ilha somente. Olha só, a mensagem da cruz está na nossa história desde os primórdios. Eles percebem que não era só uma ilha. Quando viu que não era uma ilha, aí mudaram o nome. Colocaram o nome de Terra de Vera Cruz. E não Ilha de Santa Cruz, mas Terra de Vera Cruz.
E aí depois mudou o nome ou o significado de a terra da cruz verdadeira. O que eu quero fazer menção disso aqui para você à luz da Bíblia? Perceba que na sua raiz genealógica, na sua essência brasileira, na sua essência de filiação, de onde você veio. Eu estou falando do Brasil, mas isso aqui a gente poderíamos ficar 2, 3 horas falando de outros lugares, que vai dar a mesma ideia de aplicação de texto de outras terras e países. Perceba que a cruz já está inserida no contexto já faz tempo. E nós estamos hoje celebrando um culto de ceia, e esse culto de ceia, a gente precisa falar daquele que morreu na cruz, e o nome dele é Jesus. Mas a cruz de Cristo, ela nos revela muito mais do que uma estaca em formato de T. A cruz de Cristo, ela revela quem somos nós diante do Cristo que foi ressuscitado, morto, que foi crucificado, morto e ressuscitou. A cruz de Cristo, ela revela 2 visões, vertical e horizontal. Na vertical, a cruz nos ensina que tudo o que acontece na horizontal depende da minha comunhão na horizontal. Tudo que acontece na horizontal depende da minha comunhão na vertical. O seu compromisso com a igreja, o seu compromisso como marido e como esposa, o seu posicionamento de homem e de mulher nessa terra, tudo vai depender na horizontal, de como é a sua comunhão na vertical. A cruz revela o Deus que nós carregamos. Se você é uma pessoa que briga, faz barraco, qualquer coisa, não pode pisar no meu calo, que eu dou porrada, arrebento, não é comigo, é na porrada, pastor. Você não entendeu o significado da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo e a própria Bíblia Sagrada nos orienta, nós lemos aqui, sobre o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito, gente? É um fruto. Memorize isso. Não é frutos, não é plural, é singular. É um fruto, mas são 9 manifestações de Deus nas nossas vidas. E não são dons separados. A gente tem que entender isso. E quais são essas manifestações do fruto do Espírito na minha vida e na sua vida? A primeira, amor. Se você vem à igreja, se você está no corpo de Cristo, mas você não ama o seu irmão, você não pode falar que você tem comunhão com Cristo. Se você vem à igreja, mas você não consegue olhar no rosto de uma pessoa que está à sua volta, se você não tem amor, compaixão por ele, você não entendeu o que é graça e o que é misericórdia de Deus. Nós precisamos entender algumas coisas, e o fruto do Espírito vai trabalhar isso em nós. Fruto do Espírito não é tempo de crente. Quem que trabalha o fruto do Espírito em você? O Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Então, não é você ficar pedindo só orientação para o pastor, é você pedir ajuda para quem te dá o dom, o fruto. Quem é? O Espírito Santo. E como que você consegue? Orando, jejuando, clamando, vigiando. Então o primeiro fruto é o amor. Então amor, gente, não é emoção, porque emoção é passageiro. Evangelho não é emoção, amor não é emoção. Imagina se você amasse o teu marido por emoção, se você amasse a tua esposa por emoção, você estava lascado, eu estava lascado. Porque tem dia que a gente acorda alegre, tem dia que a gente acorda triste, tem dia que você está em alta, tem dia que você está em baixa. Emoções, elas oscilam. Emoções, um dia você quer, outro dia você não quer. Então, amor não é emoção, amor é decisão. E decisão, independente de triste ou feliz, na alta ou na baixa, eu tenho que manter minha decisão. E a pergunta que a gente faz é: como que tem sido o dom do Espírito na sua vida de amor para com as pessoas? Ah, pastor, eu preciso que Deus me muda nisso. Deus te muda então. Hoje é o melhor cenário, um culto de ceia. É um culto para você rever os teus conceitos. Segundo fruto do Espírito, alegria. Gente, não confunda alegria com felicidade.
A alegria não depende das circunstâncias, ela nasce na certeza de Deus. Alegria não é só dinheiro. A diferença de alegria para felicidade, porque alegria não é posse material, alegria é estado de espírito. Felicidade, você pode estar triste hoje, e aí a pessoa fala: vou pagar um jantar para você lá em Dubai. Meu irmão, se alegra na hora, oh glória a Deus. Mas se você não tiver com alegria na alma, quando você voltar de Dubai, você volta na sua caixinha de tristeza. Alegria. Por que os ricos, milionários, eles são ricos? Não são todos, mas a grande parte tem muito dinheiro, mas eles não têm alegria, eles têm felicidade. Aí eles precisam comprar um carro novo, aí eles compram, quando compra descobre que não tem alegria. Não, vou comprar uma casa nova, aí compra a casa nova, quando compra descobre que não tem alegria. A felicidade deles são pautada em matéria, pautada em coisa, pautado em coisa, é aquilo que é visível, palpável. Alegria, a Bíblia está dizendo para nós que é aquilo que está aqui dentro, não é aquilo que vem do lado de fora. Alegria, meu irmão, o pau está quebrando, o vento está soprando, as coisas estão acontecendo o contrário, mas você está dizendo: todavia eu alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Perceba que o texto não vai dizer: todavia eu vou sentir felicidade no Senhor. Não, todavia eu me alegrarei, porque a alegria vem da alma, a alegria vem de dentro. Então, você precisa pedir para o Espírito Santo. Talvez você vem na igreja, você vai na igreja, mas é aquela tristeza, você fica dando brecha para angústia entrar no seu coração. Comece a orar e falar com o Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo: tira de mim isso. Eu quero alegria na minha alma. Eu quero viver uma vida plena. Gente, não confunda plenitude de Deus com posse material. Tem gente que está pensando que plenitude de Deus é ter bens materiais, e aí quando tem, descobre que não tem plenitude de Deus. Plenitude de Deus é você ter alegria na alma, é andar bem, é viver bem. Oh glória a Deus, levanta a sua mão que eu quero profetizar na sua vida. 2026 vai ser o ano da completude de Deus na sua vida, o ano da alegria, o ano da paz, o ano que você vai se alegrar com as grandezas de Deus. Você pode dizer amém? Alegria. Terceiro, paz. Diga comigo assim, ó, pare. Diga assim, ó, pare de criar confusão. Alguém vai entender isso. Diga: pare de criar confusão. Então, irmãos, o que é paz? Paz não irmão, paz é certeza de propósito. Tem guerra, mas certeza de propósito. Você sabe quem está te guiando, você sabe quem está com você, você sabe quem está te levando, você sabe quem está te capacitando. Então, paz, grava isso: paz não é ausência de conflito. Paz não é ausência de conflito. Paz é presença de convicção. E quem que gera convicção na sua vida? Deus. Talvez você está buscando paz em lugares que não tem paz, e aí que está seu problema. Você veio para a América, você está na América, você está buscando paz num ambiente que não tem paz. Tem gente que está buscando paz no bar. Eu vou beber para afogar meus problemas. Aí ele bebe. Quando ele acorda, os problemas voltam tudo de novo. Ele fala: não voltou. Não, eu vou fumar, eu vou cheirar, eu vou prostituir, eu vou fazer isso. Começa a buscar situações que não vai. Irmão, a paz é só em Cristo. A paz é só em Deus. E quem vai gerar a paz na sua vida? O Espírito Santo. Você precisa orar e falar: Espírito Santo, eu preciso ter paz na minha alma. Eu preciso desse descanso interior no meio do caos. Paz é mais ou menos igual aquela banda que estava tocando no filme Titanic. Você lembra? O Titanic afundando, o Titanic indo embora, e a banda tocando: mais perto quero estar. Todo mundo pulando os botes. Um pula para cá, outro pula para lá, e eles tocando: meu Deus, dente. Paz é isso, sabe? Você tem que ser uma pessoa amável, você tem que ser uma pessoa do bem. A gente tem que levar paz onde a gente pisa, onde a gente vai, onde a gente toca. As pessoas estão vendo Deus em nós. Nós somos um livro aberto, público, e as pessoas estão vendo Deus na nossa vida sem que você saiba. Então, aonde você passar, aonde você for, leve amor, leve alegria, mas leve paz.
Se tem guerra, chega acalmando a guerra. Se tem confusão, chega acalmando a confusão. Você precisa transbordar Deus às pessoas à sua volta. Você pode dizer amém? Quarto, fruto do Espírito, longanimidade. O que é isso, pastor? Que palavra grande e difícil é essa? Sabe o que é isso? Paciência prolongada. Então, dá graças a Deus por aquele irmão chato na sua vida, aquela mulher chata, aquele patrão chato, aquele homem Chatonildo da Silva. No meu celular, quando as pessoas é chata, fica me perturbando, eu já ponho o nome lá, Chatonildo. Aí fica tocando, já Chatonildo, eu nem atendo, eu já sei que é chatice que vai vir. Por quê, pastor? Bom, às vezes Deus está te testando com gente que está na sua volta. Não estou falando de igreja, na vida. Gente que fica te azucrinando, te acorda 2 da manhã, 1 da manhã, fica te perturbando, fica tentando tirar sua paz. É para trabalhar em você o fruto do Espírito, sabe? É para saber como que você vai lidar com essas pessoas em momentos difíceis, em dias difíceis. Então, eu lembro de uma situação que, com uma certa feita, eu orava e eu pedia para Deus fazer algo, e Deus fazia outra coisa. Aí eu não estava entendendo. Eu falei, pai, por que o Senhor está fazendo? Por que está permitindo isso, Senhor? O Espírito Santo falou para mim, eu estou permitindo para trabalhar em você ao longo da minha idade, paciência prolongada. Eu falei, Jesus, mas eu já sou calmo, para morrer de infarto vou levar 6 meses. Meu Deus do céu. Às vezes Deus está trabalhando em você, você não sabe. Então não murmura, não coloca. Agora tenha sabedoria e inteligência. Também você não vai abrir o coração para o chato. Você não vai ficar dando mesa para o chato o tempo todo. Você vai ficar, tem que ser curto, grosso e objetivo. Só não seja mal educado. Então Deus quer trabalhar em você e talvez você não sabe o que está acontecendo. O quinto fruto do Espírito, benignidade. O que é isso, pastor? Gentileza prática. É a pessoa cheia de graça, cheia de paz. É a pessoa que ela está vendo que você está na prova, ela quer te ajudar. É a pessoa que está vendo que você está em dificuldade, ela quer te servir, ela quer fazer algo para você. Ela está vendo que caiu o copo, ela vai lá e pega o copo sem ninguém mandar. Ela está vendo que você está vindo com um monte de sacola, ela vai lá abrir. Pastor, isso é a gentileza. Irmãos, o que os coaches estão vendendo hoje como inteligência emocional, Paulo já falava isso aqui, em fruto do Espírito, há mais de 2000 anos atrás, mas falava numa palavra difícil. Paulo já falava isso aqui em palavras que a gente não entendia. Eles só mudaram o formato aplicado de um jeito entendido para o século atual. Pastor, ok? Já está tudo na Bíblia. Proatividade, prestatividade, generosidade, transbordar nas pessoas, mente de inteligente. Provérbios 23:7. O que Provérbios 23:7 fala? Assim como você pensa, assim você vai ser. Está na Bíblia, gente. E aí você vê palavra de efeito falando sobre isso. Não, já está na Bíblia, Provérbios 23:7. Assim como você pensa, você vai ser. Pensa como um derrotado, vai ser derrotado. Pensa como vitorioso, vai ser vitorioso. Pensa como um homem de Deus, vai ser um homem de Deus. Pensa como uma mulher de Deus, vai ser uma grande mulher de Deus. Então, pede, se você não tem ainda isso em você, pede para o Espírito Santo começar a trabalhar o fruto do Espírito na sua vida. Sexto fruto, bondade. O que é bondade? É o caráter reto. É a pessoa ser certa por aquilo que é certo, não ser certo por aquilo que dá certo. É não ser certo por circunstâncias. É não ser circunstancial. É o famoso efeito camaleão, que a minha atitude muda mediante o ambiente que eu estou. Então, a nossa atitude, ela não pode ser mudada mediante o lugar, o geográfico que você pisa. E isso aqui, gente, desmistifica a ideia da cultura. Lá no Brasil é assim, aqui na América é assim. Não, irmãos, cultura do céu, ela é igual em todo lugar. Agora, a agenda do Brasil para a igreja é diferente da agenda do Brasil dos Estados Unidos, é outra coisa. Agora, a cultura é a mesma. Então, bondade, o que é bondade? É você fazer quando ninguém está vendo. É você fazer sem mostrar que está fazendo. É você ser generoso com as pessoas, generoso. Quantas pessoas generosas nós temos aqui, eu dou graças a Deus por isso. Sabe, tem gente que fala assim, pastor, eu vou limpar a igreja hoje, pega o veco, já limpa. Tem gente que fala, pastor, eu vou comprar uma luz, eu vou comprar uma água. Você vê que
O fruto do Espírito está nele. Vamos ajudar o irmão, vamos comprar um negócio, uma cesta, uma carne, vamos fazer um negócio, vamos ajudar o irmão a resolver um negócio, a irmã ali, eu não sei o que. Esse dia mesmo, foi que dia agora? Quarta-feira, eu estava lá em casa arrumando as malas para viajar para Inverness, para nossa convenção. E aí um irmão nosso aqui da igreja chamou lá em casa quase 11 horas da noite, ou se não 11 horas da noite, me entregou uma vasilha com cheio de costela de vaca. Meu irmão, e ele não sabe, mas eu estava falando para a Andriela, eu estou com a vontade de comer uma costela com mandioca, mas a gente está num propósito aí, não pode comer carne vermelha por esses dias. Deus sondou até o pensamento. Quando ele chegou lá e entregou aquela costela, eu falei: Jesus, tu és diferente demais, Jesus, que mistério é esse? Pastor, por que um homem leva 11 horas da noite, meu irmão, na casa do outro para levar um pedaço de carne? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Não responde não, pelo amor de Deus, para não complicar ninguém. Quem seria a pessoa que, se você precisasse de uma emergência agora, você ligava para ela? Pensa, quem seria essa pessoa? Agora, aconteceu um treco aqui, pastor, tem que ligar para alguém agora. Quem que você ligaria? Quem que vinha na sua mente? Não veio ninguém não? Se veio, amém. Se não veio, você precisa reformular seus conceitos urgentemente, rápido. Porque isso está falando mais de você do que do outro. Sabe, eu gosto da passagem de Lázaro, João 11:35, quando Jesus vai orar para Lázaro, ou por Lázaro, que ele não estava morto. E algumas pessoas estavam dizendo para Jesus: Lázaro morreu, Lázaro já foi, o senhor chegou tarde. Jesus nunca chegou tarde, ele chegou na hora certa, que ele sabia que ia dar certo. Mas eu entendi uma coisa com os amigos de Lázaro. O amigo que eu quero ter pode ser a pessoa que eu nunca fui. Então, o amigo que você quer ter pode ser a pessoa que você nunca foi. Você quer ter um amigo que te liga, mas você liga para quem? Você quer ter um amigo que manda mensagem para você? Está sentindo falta, ninguém me manda mensagem, você manda mensagem para alguém. Ah, pastor, ninguém leva um chocolate para mim lá em casa. Você já levou chocolate para alguém algum dia? Aí essa empatia bíblica, ela nos confronta no fruto do Espírito. Porque às vezes eu estou querendo das pessoas no meu grupo relacional aquilo que eu nunca fiz para ninguém. Aí o Espírito Santo nos confronta. Primeiro em você, depois através de você. Primeiro em nós, depois através de nós. Então, o fruto do Espírito trabalhado em nós, ele vai desenvolver todas as áreas da nossa vida: amor, bondade, benignidade. E o sétimo, fidelidade. O que é fidelidade, pastor? É constância, é lealdade, é compromisso. Pastor Gleison estava comigo na convenção, nós ouvimos muito lá sobre isso final de semana. Gente, isso aqui é fruto do Espírito de fidelidade. A gente tem que ser fiel no todo. Fiel com o patrão, fiel com a esposa, fiel com o marido, fiel com os filhos, fiel com você mesmo. Se você não é fiel com você mesmo, você nunca vai ser fiel com ninguém. Sabe, e nós estamos vivendo uma época de uma geração corrompida, de uma fatia, não toda, mas uma fatia de uma geração corrompida, onde lealdade e fidelidade se tornou artigo de luxo. Nem todo mundo pode usar, porque não sabe como usar. Sabe, a gente precisa ser fiel às pessoas que estão à nossa volta. Quando alguém fala mal da Shalom, não está falando mal da Shalom, não, está falando mal da cultura do reino. Quando alguém fala mal de um pastor para mim lá fora, está falando mal do Carlos Maia também, porque é a cultura do reino. Quando alguém fala mal de você, está falando. Se tem uma coisa que eu não aceito, ainda bem que nossa igreja é bem ensinada para isso, é questão de ficar falando mal de gente aqui. Nós já cortou, já batemos um martelo. Isso aqui é prego batido com ponta virada. Porque líder não pode ficar olhando para a pessoa com um olhar de desprezo. Não vai dar nada, não serve para nada, não vai chegar a lugar nenhum, não. Líder tem que olhar para as pessoas com um olhar de vai melhorar, vai transbordar, vai virar crente. Deus vai pegar na curva, vai dar umas baradas de goiaba nele, mas vai melhorar, vai. Mas perder não. Então a gente tem que ter essa empatia, senão daqui a pouco a gente está sozinho, briga com todo mundo, ninguém é bom para nós, ninguém serve. Reino de Deus não é assim não, gente. Então fruto do Espírito é para trabalhar em nós isso, essa fidelidade. Gente, eu dou graças a Deus por ter obreiros fiéis. Pastor Gleison, evangelista Levi, evangelista Diego,
Os irmãos que nos ajudam são pessoas fiéis, sabe? Que a gente ouve de tantas igrejas, tantos pastores que fica igreja dentro de igreja, grupos dentro de grupos, dentro de uma mesma igreja, dividindo situações. E graças a Deus aqui a gente não tem isso. E quando tem, nós já estipa logo. Já corta o mal pela raiz. Eu aprendi uma coisa, a gente tem que pegar essa dica. Fofoqueiro, você não pode ficar dando corda para fofoqueiro não, viu, irmão? Não fica abrindo sua casa para fofoqueiro não. Não fica abrindo a sua mesa para sentar fofoqueiro, para falar mal de gente, de igreja, de patrão, de amigo. Não contamina o ambiente da sua casa com gente que não tem propósito nem com ele. Você precisa impor algumas coisas na sua vida. Quem sabe você não mudou de nível ainda, porque você não tem nem posicionamento com você. Começa a se impor, criar situação. Quer resolver problema? Vai para o McDonald's, vai para o Burger King, mas não contamina o ambiente da sua casa. Não fica falando mal de gente, de igreja, de amigos, no banco da frente do seu carro, com seus filhos no banco de trás. Não fica falando mal de gente quando está sentado na mesa com seus filhos comendo. A maioria de filhos de pastores não querem ser pastores porque ao longo da vida viram os problemas dos pais, ou ouviram situações que viviam, que os pais falavam e não se resolviam. Tomou trauma. Gente, eu sou filho de pastor, minha esposa é filha de pastor. A única coisa que eu não queria na vida era ser pastor. Então, quer resolver uma treta, um BO, um conflito? Tem que ter inteligência, sabedoria. Chama para o quarto, sai do ambiente. Não envolve quem não tem maturidade. Eu converso muito com o pastor Gato sobre isso. Tem ambiente, às vezes até aqui na igreja, que a gente está numa roda conversando, nós não entra nem em assunto, porque tem coisa que eu aguento ouvir, tem coisa que tem gente que não aguenta ouvir. Tem gente que aguenta tomar. Se a gente tomar leitinho, todo mundo aqui aguenta. Todo mundo aguenta tomar leitinho. Se eu falar, todo mundo vai comer pirão hoje com sal e pimenta malagueta. Será que todo mundo aguenta? Não. São comidas diferentes no mesmo ambiente, na mesma mesa. A gente precisa saber qual é o tipo de alimento que nós vamos pôr na mesa para alimentar as pessoas. Se eu entro numa roda falando mal de gente, de coisa, de pessoa, eu posso matar na fé um novo convertido sem que eu perceba. Então, como que isso vai ser trabalhado em mim, pastor? Fruto do Espírito. O Espírito Santo vai trabalhar em você. Fidelidade, lealdade. Começou um negócio, viu que está dando errado, já chama seu marido, sua mulher, chama o pastor, chama o líder, chama seu patrão. Eu não concordo porque está tocando com a guitarra branca e com preta. Por que você não concorda? Chega em quem comprou a guitarra e fala para ele. Eu não concordo porque o patrão pintou a parede de azul, a loja é dele, pode pintar até de rosa. Então, às vezes a gente está querendo entrar em áreas, situações que não cabe a nós. E aí é onde entra o quê? Inteligência, maturidade e posicionamento. Deus não te chamou para ser advogado, Deus te chamou para ser testemunha. Deus não te chamou para advogar, Deus te chamou para testemunhar. Salvação é individual. Se você não cuidar da sua, você perde a sua por cuidar da vida dos outros. Então, essa manhã o Espírito Santo fala para nós. Daqui a pouco a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar, a igreja vai subir. Como que está a sua vida com Deus? Pastor, mas é irmã? Não é a sua. Salvação é individual. Pastor, mas ele está o cabelo, a roupa. Não, meu irmão. Não é sobre uso e costume, é sobre posicionamento, é vida com Deus. É vida com Deus. Amém? Quem está comigo, diga amém. Penúltimo, mansidão. O que é mansidão, pastor? É força sob controle. Mansidão não é fraqueza não, gente. Mansidão é você ter domínio. Eu aprendi uma coisa com o meu líder lá no Brasil e eu carrego isso comigo para a vida. Nem toda pergunta tem que ser respondida na hora. Nem toda pergunta. O pau está quebrando, tem que resolver agora. Não, nem Jesus resolvia tudo na hora. Nem Jesus respondia tudo na hora. Por que você quer responder? Às vezes, a Bíblia nos ensina muito. Lembra quando Pedro, ele está indo numa estrada que está ligando a Síria da Palestina. Quando ele chega na entrada dessa estrada, os publicanos, que eram judeus traidores, que trabalhavam para o Império Romano, eles vêm cobrar de Pedro o imposto que era de Jesus. Aí os publicanos falam assim: seu mestre não paga imposto não? Aí Pedro, afoito, em vez de ficar calado, não, quis responder: paga, é claro que paga, não, paga. Aí Pedro viu a lambança que ele fez. Ele falou: poxa, respondi um negócio sem saber. Aí ele sai correndo, vai na casa de Jesus. Quando ele chega onde Jesus estava, Jesus é tremendo, já sabia de tudo. Aí Jesus fala: calma, Pedro, para que não escandalizemos, vai ao mar, pega um peixe,
o primeiro peixe que subir tem uma moeda na boca. Tira e paga o meu e o teu imposto. E detalhe, Jesus não precisava de pagar imposto, porque ele vem da descendência de Davi. Quando Davi derrota Golias, havia uma premiação para quem matasse Golias. Casava com a filha do rei e ficaria isento de pagar imposto para o resto da vida. Jesus é filho, vem da raiz de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Então todo mundo que vinha de Davi para frente não pagava mais impostos. Jesus está ensinando para Pedro: Pedro, crente não sai escandalizando não. Jesus está falando: Pedro, crente dá exemplo, pega o dinheiro, paga o imposto, resolve o problema. Por que Jesus fez isso? Porque Pedro foi afoito em responder o que não deveria responder na hora da agonia. Ó, as suas emoções, gente, nós como cristão, ela tem que ser equilibrada. Nunca prometa nada para ninguém quando estiver alegre demais. Está lá em cima, dopamina na cabeça, prometendo o que não pode. E nunca tome decisão precipitada quando estiver triste demais. Emoções estão baixas, porque na alta você promete o que não cumpre, fica feio. Na baixa você decide o que não deveria decidir, perde. Por isso que tem que ser equilibrado. A Bíblia fala sobre equilíbrio. Então, como que nós vamos entender isso? Mansidão é você saber controlar a força. Não é bater muito, nem tirar a força, mas é equilibrar a força. Ah, pastor, eu sou crente, mas meu 38 não é crente. Se mexeu comigo é na bala. Não, irmão, assim não. Não, pastor, pisou no meu calo, comigo é do mesmo jeito. Dano que se recebe. Pô, não, né? Essa passagem é para outra coisa. E o último, é um dos mais fortes que eu vejo, que é o domínio próprio. E eu pergunto para você: como que está seu domínio próprio? Que é o governo sobre os seus desejos, sobre os seus impulsos, sobre suas reações. Domínio próprio fala de tudo, gente. Fala daquela pessoa que come chocolate e não para. Fala daquela pessoa que compra. Impulso compulsivo por compra. Domínio próprio fala numa pessoa que não consegue ter limites. É tudo que não tem limite. Fura o princípio do domínio próprio. Pornografia, sensualidade, comida. E aí já entra um outro pecado quando é comida, que entra para o pecado da gula. Posicionamento. Então às vezes nós estamos querendo de Deus o que é nós que temos que fazer. Domínio próprio é quando a pessoa está lá te cornicando, te tirando sua paz. Você respirar, irmão, fica olhando para o horizonte. Eu ouvi uma palavra tão boa, negócio. Eu gostei daquela parte, pastor Gledes, da cara de tacho. O cara está tirando sua paz, irmão, está te xingando, não. Mano, fica olhando para o horizonte assim, ó. Fica olhando para o horizonte. Fica olhando, irmão. Fica 1 minuto olhando para o horizonte. Aí você fala: o que a mesa estava falando? Sabe? Tem hora que você tem que ser inteligente. Eu aprendi uma coisa na vida, a gente precisa carregar isso para nós. Não desça níveis para guerrear com quem está embaixo. Se você descer nível para guerrear com quem está embaixo, você perde a batalha, porque lá não é seu campo de ação. Toda luta que você sai do seu campo de ação para lutar com alguém que está abaixo, que você não domina, você vai perder a batalha. Ah, mas está tirando minha paz. Você vai guerrear com ele? O que ele quer? Ele quer ibope. Ele quer aparecer. Por que os haters na internet, eles ficam comunicando tanta gente? Eles querem ibope. Eles querem aparecer. A melhor coisa que você tem que fazer, a Bíblia fala em Provérbios que até o tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. Nem todo mundo merece resposta. Nem todo mundo, gente, merece o teu respeito. Se a pessoa não te respeita, ela não merece resposta. Sabe, às vezes a gente conversa com algumas pessoas aqui mesmo nos Estados Unidos, você vê que tem gente querendo provar para outras o que não tem que ser provado. Pastor, mas está falando mal da irmã ali. Quem está falando mal? É o fulano. Irmão, não é a crítica, é quem é o crítico. Não é sobre o que chega, é sobre de onde veio. Não é sobre como chegou, mas qual foi a fonte que liberou aquilo. Talvez você está dando muito gás para quem não tem que dar gás. Está perdendo sua paz, está brigando na sua casa, está brigando na sua família, está caçando briga onde você vai. Não tem que ter inteligência, domínio próprio. Tem coisa que vai entrar no ouvido, deixa sair no outro e deixa o vento embora. Tem coisa que entra e desce para o coração. Talvez você está levando para o coração que deveria ter deixado ir embora já faz tempo.
Tem parente que tem inveja de você, tem amigo que tem inveja de você, tem gente que não quer ver sua paz, tem gente que não quer ver seu crescimento. Aí você está preocupado com esse tipo de pessoa. Ah, pastor, mas a Bíblia fala para a gente não fazer isso. Aí tem gente que fica santo na hora, baixa uma santidade. Pastor, mas a Bíblia sagrada, excelsa, mirabolante, transbordante, magnífica, magna de Deus, diz que a gente não pode excluir. Irmão, para aí. Texto tem que ter contexto. A Bíblia manda amar todos. Amar é decisão, andar é opção. Amar é obrigação. Eu preciso amar. O cara não gosta de mim, eu tenho que gostar dele. Ah, pastor, mas eu não aguento. Então você não pode ser crente. Pastor, eu vou tomar ceia, mas eu não olho na cara do irmão. Então melhor, nem toma ceia, meu irmão. Você está pecando. A Bíblia fala que se a gente não tem alguma coisa contra o irmão, eu preciso ir e confessar, levar uma oferta no altar, confessar, jogar para fora, consertar com ele e depois participar. Por isso que Paulo fala que há muitos doentes entre nós. Doentes não é doença de carne, é doença de alma e doença de espírito. Porque eles estão carregando com eles traumas não resolvidos, problemas que eles mesmos não se resolvem. Então, finalizando o domínio próprio, sai daqui hoje com domínio próprio dos frutos, os 9 frutos do Espírito. Grava isso, é um fruto, mas são 9 manifestações. Você vai começar a orar, vai pedir: Deus, me dá domínio próprio, me dá mansidão. Agora tem um detalhe, cuidado, porque quando você pedir mansidão, vai vir alguém para tirar sua paz. Quando você pedir domínio próprio, alguém vai tentar tirar você do nível. Quando você pedir a alegria, a tristeza vai beirar seu coração. Porque ao contrário, é paradoxal. Para eu ter o que eu nunca tive, eu preciso passar por aquilo para viver uma experiência que eu preciso ter para contar lá na frente. Mas o melhor disso tudo, o que é, pastor? É que o Espírito Santo te capacita, te leva e te renova. Quero te convidar a ficar em pé, eu quero orar com você. Quero convidar o pastor Gleison, a pastora Dulcilene, o evangelista Levi, a irmã Jéssica. Pode vir aqui na frente já. Eu quero orar com você nessa hora. Oh Espírito Santo, fecha os teus olhos por um momento. Preciso pra viver. Eu